é assim que um candidato se apresenta, né? Quer dizer, eu quero ser um presidente de transição? Ele estava do lado do Tarcísio de Freitas, né, Fabiola? Essa palavra transição foi endereçada ao Tarcísio de Freitas. O que ele está querendo dizer? Olha, Tarcísio, eu serei apenas um candidato de transição. O próximo vai ser você. Eu não vou querer ficar lá 8 anos. Não, eu vou ficar ali 4 anos, os 4 anos regulamentares. Depois vamos acabar com esse negócio da reeleição e depois dessa transição você será o candidato à presidência da República. Agora, acredite quem quiser, né, Fabiola? O próprio Tarcísio de Freitas, ele esboçou aí o seu futuro, ele participou de 2 sabatinas, uma ontem, quinta-feira, ele disse a veículos do Grupo Globo que ele acredita que o Flávio Bolsonaro vai honrar o compromisso de acabar com a reeleição, caso vença essa disputa presidencial desse ano. E na véspera, numa outra sabatina, ele tinha declarado à Jovem Pan que talvez dispute a presidência no futuro. Agora, em política nada é mais incerto do que a certeza, né? O Bolsonaro e o Lula, eles se elegeram, um em 2018, outro em 2022, defendendo o fim da reeleição com uma convicção inaudita. Os dois. Não, o Lula disse, é meu último mandato, agora o terceiro mandato vai ser o último. Bolsonaro dizia, não, esse negócio de reeleição só serve para que o sujeito que chega ao poder faça o diabo para se manter no cargo, né? O Bolsonaro não só tentou a reeleição, como tentou um golpe, porque perdeu, ele tentou um golpe. E o Lula está agora concorrendo a um novo mandato, né? Então, o Tarcísio já engoliu um sapo aí, com o veto do Bolsonaro ao seu plano presidencial. O Flávio Bolsonaro foi ungido pelo pai, né? Então ele está agora, o Flávio, tentando provar para o Tarcísio de Freitas, com esse lero-lero de transição, apresentou uma emenda pelo fim da reeleição, ele está querendo provar para o Tarcísio que existe vida depois da morte dos projetos políticos, que o projeto político do Tarcísio morreu nesse ano. Ele queria ser candidato à presidência e está lá preso no estado de São Paulo, deve até ser reeleito. Agora, seria muita ingenuidade supor, Fabíola, que o Tarcísio, a essa altura, depois de levar uma rasteira do Bolsonaro, ainda coloque a fé no improvável acima dos fatos, né? Os fatos estão mostrando que a família Bolsonaro não é confiável. Ele está agora com uma vantagem grande sobre o Fernando Haddad, deve ser reeleito, e no íntimo, o Tarcísio de Freitas deve torcer pela vitória do Flávio Bolsonaro, mais ou menos como quem duvida até de São Tomé. É preciso ver para não crer. Seria muito ingenuidade do Tarcísio de Freitas acreditar nesse lero-lero, transição, não, vamos acabar com a reeleição. Realmente, acho que ele não é ingênuo a esse ponto, não. Durante esses eventos em São Paulo, Flávio Bolsonaro também reclamou um pouco das críticas dos políticos de direita, que é o que a gente estava ouvindo antes, o Ronaldo Caiado falando do roubo com a mão esquerda e com a mão direita. E ele reclamou sobre essa falta de apoio de outros candidatos da direita. Faltam 42 dias para as eleições. Se você olha para quem são os candidatos, eu estou sozinho de novo. Até aquelas pessoas que se dizem de direita, que eu incentivei, eu não quero falar aqui os nomes, em algum momento, se for necessário, eu falarei. Eu incentivei alguns deles a serem candidatos, porque eu falava assim, cara, isso aqui não é projeto de poder. Então, assim, isso me deixa um pouquinho chateado, mas assim, também bola para frente, porque eu esperava que as pessoas que se dizem de centro-direita fossem estar atacando o Lula. E todo dia ataca Flávio Bolsonaro. Hashtag chateado, Rony. Coitado, sofre muito, né? É quase uma traição. Deveria estar todo mundo formando o mesmo time e estão me colocando como alvo. Como se não tivesse nenhuma declaração, né, que mostrasse parte da sua vulnerabilidade e colocasse em xeque a sua capacidade de tocar um país, como se não houvesse atos e histórias pregressas que colocassem em dúvida a sua capacidade de administrar o país, como se não houvesse uma campanha totalmente confusa, cheia de altos e baixos,
cheia de bate-cabeça, que se não fosse a força do próprio antilulismo no país, não demonstraria a capacidade e força suficiente. Como se a sua própria indicação não fosse uma puxada de tapete, uma rasteira, quase que ignorando completamente, né, o seu pai ignorando completamente toda a articulação que era construída pela centro-direita, inclusive com nomes que eram vistos com muito mais possibilidade e capacidade de adesão. Então, é quase vivendo no mundo de Alice como um candidato perfeito que sofre a injustiça de não ser reconhecido como um candidato perfeito. É difícil, né? Muito bom. Ô, Josias, eu acho curioso, assim, é claro, a fala dele ali parece até um pouco de ingenuidade, assim, né, do Flávio Bolsonaro. Ele esperava o quê, né? Tipo, ele tá chateado, ele fala, fico chateado, mas bola pra frente. Mais um pouquinho desmaia, né? Mais um pouquinho o quê? Ele desmaia? O que é? Mais um pouquinho desmaia, né? Ele desmaiou num debate no Rio de Janeiro, quando era candidato a prefeito do Rio de Janeiro, ele desmaiou. Fabiola, o Flávio Bolsonaro, ele quer que todo mundo o carregue como se fosse um santo de Andor, né? Ele lá no alto do Andor e todo mundo carregando ali o peso, né? É uma tolice, né? Cada um está fazendo o seu jogo. Até o Ronaldo Caiado, que agora diz, quem rouba com a mão direita ou com a mão esquerda é ladrão do mesmo jeito, né? Mas no início da campanha, quando ele foi declarado candidato do PSD, antes de ser confirmado em convenção, lá no alvorecer da sua candidatura, ele não tinha essa estratégia. Ele deu uma entrevista, inclusive, no Valor Econômico, dizendo que não, ia construir palanques duplos. Ele e o Flávio Bolsonaro chegou a dizer que na Bahia, por exemplo, o ACM Neto, que é muito próximo do Ronaldo Caiado, os dois são amigos, frequentaram juntos o Congresso Nacional, o Caiado como senador, o ACM Neto como deputado, eram do mesmo partido, o DEM, que depois virou um pedaço do União Brasil. Eles têm uma intimidade. Ele dizia, não, lá na Bahia, por exemplo, eu vou frequentar o palanque do ACM Neto e o Flávio Bolsonaro também. Então ele estava e dizia, nós dois vamos atacar o Lula, a campanha é contra o Lula, não contra o Flávio Bolsonaro. Então ele não percebeu naquela ocasião que ele não vai obter os votos do Lula, né? É uma campanha que ele, para crescer, precisa ter os votos que estão hoje com o Flávio Bolsonaro. E ele acordou há 2 semanas para essa realidade, que ele precisa, de fato, mostrar as fragilidades do Flávio Bolsonaro se ele quiser crescer nas pesquisas. Acordou meio tarde, a meu juízo. E está aí, patinando ali entre 4% e 5% das intenções de voto nas pesquisas. E ele comete também um outro erro, que assim como a mão e a esquerda e a mão direita, quando roubam, são criminosos do mesmo jeito, um presidente que convida comandantes militares para endossar uma minuta de golpe é golpista, não importa se vai assinar a minuta com a mão direita ou com a mão esquerda. É golpista da mesma maneira. Mas o Ronaldo Caiado ainda não reconheceu que houve no Brasil uma tentativa de golpe. Ele continua dizendo até hoje que se for eleito, e não será, mas se fosse eleito, o primeiro ato dele seria a anistia do Bolsonaro, né? Então, é preciso que ele verifique que a mão esquerda e a mão direita são criminosas também quando tentam ou quando atentam contra a democracia, né? Então, ele acordou tarde e não acordou por completo, Fabíola. Abriu só um olho, o outro olho ainda está fechado, no caso do Ronaldo Caiado. E o Flávio Bolsonaro, francamente, ele queria que todo mundo faça campanha para ele, chamar os outros candidatos de direita de imbecis, né?